Fala galera, beleza? Sétimo ano. Então, hoje vamos falar de perímetro, tá? Perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados de uma figura plana, tá? Se tem a figura plana, seja um quadrado, seja um triângulo, pentágono, tá? Você vai pegar a medida de todos esses lados e você vai somar. Então é algo bem simples, tá? O perímetro, ok? Normalmente perímetro, né? Você vai ver muita gente usar perímetro, só usa a letra P de perímetro. Mas uma nomenclatura que também é muito usada, né? Matematicamente é usar 2P. Mas se você usa 2P para indicar perímetro, quando você usar o P, ele vai simbolizar o semiperímetro. O semiperímetro é a metade do perímetro, é quando se divide por 2, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, esse quadrado, né? Aqui o quadrado aqui foi dividido em um monte de traços, né? Você tem vários traços, cada traço vale uma unidade, né? Se você somar, né, cada lado, nós temos aqui 3U, né? Nessa região aqui nós vamos ter 3U. Nessa região também nós teremos 3U. Todos os lados medem 3U, certo? Como é um quadrado, né, basta eu pegar uma medida só, aqui também é 3U, basta eu pegar uma medida só e multiplicar por 4. 4 vezes 3U vai dar o quê? 12U. Então, o perímetro nesse caso, se você indicar 2P para perímetro, será o quê? 12U. Ok? E o semiperímetro? O semiperímetro será a metade disso. Então, 6U. Agora, se você acha melhor usar pesão para perímetro, tá? Então, a resposta seria pesão 12U. E aí, no caso, você deveria usar o pezinho para simbolizar o semiperímetro, que ia dar o quê? 6U. Para mim, tanto faz o que você vai utilizar. Não faço questão se você vai usar 2P para perímetro ou não. Isso não importa. O que importa é você entender o que está fazendo. Perímetro é a soma de todos os lados, tá? É a soma de todos os lados. Então vamos aqui, ó. Nós temos aqui, ó, 3 tipos de triângulo. Isso aqui é importante saber, ó. Triângulo equilátero, isósceles e escaleno. O que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo cujos lados têm a mesma medida, tá? Passou aqui. Ele tem a mesma medida. Isso é um triângulo equilátero, tá? Todos eles têm a mesma medida. Então, supondo que aqui vale 3 centímetros, né, esse lado, o outro lado também tem 3 centímetros. E o outro lado também vai ter 3 centímetros. Isso é o triângulo equilátero. Os três lados têm a mesma medida, tá? Os lados é o que nós chamamos de lados congruentes, que tem a mesma medida, tá? O que é um isósceles? O isósceles, ele tem dois lados congruentes e um não. Esse lado que não é congruente nós chamamos de base do triângulo isósceles. Nesse caso aqui, esse seria que tem a medida diferente dos outros dois. Esses dois aqui têm a mesma medida. Vamos supor, suponhamos que aqui fosse 7, 7, tá? E aqui 4, ok? Então, eles têm a medida, né? Todos eles têm nós temos dois lados com a mesma medida e um com medida diferente. Esse tem a medida diferente é a base do triângulo isósceles, ok? E do outro lado nós temos o escaleno. O escaleno, as medidas elas são distintas, não tem medidas congruentes. Então, se aqui mede 3, aqui tem que ter uma outra medida diferente de 3. Vamos supor 4. E aqui vai ser 5, tá?
Então, isso é um triângulo escaleno, ok? O que você precisa saber é que se o triângulo é equilátero, né, existe um modo mais fácil de você fazer a soma do perímetro. Basta você pegar, você só precisa saber uma medida e multiplicá-la por 3. Você só tem que multiplicar essa medida, tá, por 3. Então, vamos supor, se o lado mede 3 centímetros, é 3 vezes 3, que nós teremos o quê? 9 centímetros. Ok? Agora, se ele é isósceles, já não vai dar para multiplicar por 3, que só duas medidas são iguais. Se você sabe qual é a medida que é igual, você multiplica essa medida por 2 e soma com a terceira medida, né, que é distinta. E o escaleno não tem por onde fugir, vai somar as 3 mesmo, vai fazer a conta de soma. Que a multiplicação é uma forma de simplificar a soma, né? Então você pula para a multiplicação. Aqui, ó, escaleno, 7, 8, 9. Somou os 3, deu 24. Aqui, ó, isósceles, 7, 7, 4. Tá vendo? 18. Aqui, escaleno, se basta multiplicar... Aqui, perdão, equilátero, né? Basta pegar, ó, tudo é 7. Pega 7, multiplica por 3, fica fácil, 21. Aqui são os quadriláteros. Perdão, em cima você tem quadriláteros, né? Até aqui, até o losango você tem quadrilátero, tá? Aqui é o pentágono e aqui é o hexágono. O que é pentágono? Pentágono é uma figura plana de 5 lados, tá? Aqui esse pentágono é regular, ou seja, os 5 lados são congruentes. Mas nem todo pentágono é regular, nem todo pentágono os lados são congruentes. Da mesma forma o hexágono, nem todo hexágono é regular. Nesse caso é. Só que o que é um hexágono? Um hexágono é uma figura, né, plana, um polígono, cujos, aliás, ele tem 6 lados, tá? Ele tem 6 lados que podem ser congruentes ou não. Se for congruentes, ele é um hexágono regular, tá? Nesse caso é regular porque as medidas são congruentes. Então basta você pegar 8 e multiplicar por 6 e vai ter o perímetro, que no caso 48. Aqui, né, o pentágono de 5 lados, então 5 vezes 4, né, que deu 20. Mas porque as medidas são congruentes. Se fosse diferentes, distintas, você teria que somar todos os lados. O retângulo, olha só o retângulo. O retângulo, basta você, quando for calcular o perímetro, ele tem duas medidas distintas. Você soma essas duas medidas, tá? Se soma elas e multiplica por 2. No caso aqui, tá? Nesse caso, é 8 e 4. Então você pega, ó, 8, soma com 4 e multiplica por 2. Vai ter o quê? 2 vezes 12, porque 8 mais 4 dá 12. 2 vezes 4, 24. O perímetro deu 24, tá? Sempre será assim o perímetro. Ou, se você preferir, não achar que não vai lembrar disso, soma todos os lados. 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. 8 mais 6, 24. Ok? O quadrado é um retângulo específico. Todo quadrado é um retângulo, tá? Mas nem todo retângulo é um quadrado. O quadrado, os 4 lados são congruentes. Então, assim como um pentágono regular, um hexágono regular, você só vai multiplicar por uma constante. No caso do quadrado, vai multiplicar por 4, porque ele tem 4 lados, né? Então, suponhamos que a medida, né, a medida dele, isso aqui é um azinho, né, simbolizando uma medida. Ficou esquisito. Uma medida qualquer. Se for 5, aqui no caso está 4, né? Vamos botar outro número. Se é mede 5, 4 vezes 5, 20. Se for 6, 4 vezes 6, 24. Por aí vai. Mesma coisa que o losango. Ó. Tá vendo? O losango aqui, as medidas congruentes. O losango tem 4 lados. Basta multiplicar por 4. Tá? Aqui no trapézio. Né? O trapézio, você soma todos os lados igual como se faz nos demais. Né? E vai obter o resultado. O trapézio você não tem 4 lados congruentes. Você pode ter 2 lados congruentes. Também
Não é sempre que você tem dois lados congruentes no trapézio, ok? Se, por exemplo, no caso aqui, você tem dois lados com medidas 4. Pega 4 vezes 2, 8. Soma com os outros dois. 8 mais 8, 16. Com mais 6, 22. Aqui está marcando 20, perímetro 20, mas está errado, tá, gente? Corrige aí. É 22. Certo? Agora, presta atenção. Se o perímetro é sempre a soma de todos os lados de uma figura, que conseguimos estabelecer o conceito de unidade ao redor do seu comprimento, será que uma figura que não tenha essa capacidade permite que calculemos o seu perímetro? Então, rufa os tambores aí, ó. Sim, é possível. O círculo, tá? O círculo é uma figura desse tipo. O seu entorno é chamado de circunferência. Não conseguimos estabelecer a relação de unidade e ainda surge uma variável, que na verdade é uma constante de comportamento entre todas as circunferências, que é o π, tá? Então vamos lá explicar circunferência. Primeiro, circunferência é a curva. Vamos puxar mais para baixo aqui, senão vou pegar aqui, ó, um lugar branco aqui, pronto. A circunferência é a curva, tá? Você não vê, mas essa curva aqui, ela é feita com um monte de pontinhos, infinitos pontinhos bem próximos, tá? Que eles juntos parece que é uma figura fechada. Parece que é uma figura fechada, um monte de pontinhos. Se você pudesse dar um zoom aqui e ver, tá? Mas a circunferência, o entorno dela, são esse conjunto de pontinhos, embora aqui não está muito bem desenhado, né? A circunferência não está bem redondinha. Vou ver se eu consigo fazer melhor aqui. Bem redondinho aqui, mais ou menos, né? Mas a circunferência é que a distância de cada pontinho desse até o centro da circunferência tem a mesma medida. A distância é igual. Eu posso pegar qualquer ponto da circunferência, ó, vou pegar aqui, estou aqui no centro. Eu vou levar o centro para qualquer ponto aqui da circunferência e a distância sempre será igual, tá? Essa distância se chama raio. A distância de qualquer ponto da circunferência até o centro. É uma constante, né? Cada circunferência tem o seu raio. Tá? E o diâmetro é a distância de qualquer dois pontos da circunferência passando pelo centro. Tá? A distância de qualquer dois pontos da circunferência passando pelo centro se chama diâmetro. Nem todas as distâncias entre esses dois pontos da circunferência passa pelo centro. Tá? Aqueles dois pontos que a distância passa pelo centro, nós chamamos de diâmetro. Okay? Quando a distância não passa pelo centro da circunferência, nós apenas chamamos de corda. Corda é a distância de qualquer dois pontos da circunferência. Tá? Nós chamamos de corda. O diâmetro também é uma corda, mas é uma corda específica. É uma corda que passa pelo centro da circunferência, tá? E o raio é metade do diâmetro, porque o raio é a distância de qualquer ponto até o centro. Se você estender o raio, você vai chegar ao outro ponto da circunferência. Então, o raio é a metade, ou seja, tu pega o diâmetro e divide por 2, tá? É a metade do diâmetro. O raio é a metade, tá? Então, por que eu estou explicando isso? Porque a circunferência não tem lado. Você não tem lado. Então, porque ela é uma curva, tá? A circunferência é uma curva. Então, o que você tem? Se eu pudesse abrir isso aqui, ó, rasgar aqui, ó, e abrir a circunferência, eu tenho essa curva escada. Então, quanto que vale o comprimento desta linha aqui? Esse comprimento dessa linha será o comprimento da circunferência, como se tivesse rasgado aqui nesse ponto e abrir essa curva, né? Então, a forma de você calcular o comprimento da circunferência, tá?
tem que levar em consideração o π. O que é o π? O π é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro dela. Foi notado que todas as circunferências, tá? Π aqui, ó, todas as circunferências reagem da mesma forma, tá? Elas vão ter uma sequência numérica. Então, voltamos aqui, ó. O π é a razão, tá, do comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Todas as circunferências, essa divisão dá sempre um número parecido, que é 3,1, 1,4, 16 e por aí vai. É um número irracional, infinito, tá? Todos eles dão esse número infinito. Você pode até testar em casa. Pega um barbante, estica ele, meça. Vê a medida desse barbante esticado. Depois você faz, com esse barbante, faz uma circunferência e vê o diâmetro e divide. Vai dar um valor aproximado de 3,1416, por aí vai. É infinito. Tá? Pode fazer na calculadora. Então, nós normalmente aproximamos, né? Ou deixamos π do jeito que está, ou dizemos que π é igual a 3,14, tá? Ou consideramos π igual a 3. 3,14 é a precisão que mais se usa. Você dizer que π é igual a 3, você já desconsiderou muita coisa, tá? Mas o enunciado de determinados problemas vai te dizer quanto se deve considerar π, tá? Porque cada caso, cada área pesquisada, isso é utilizado em oficinas, em fábricas, tá? A precisão vai variar da onde com que você está trabalhando, tá? Então, se nada for dito, deixa π, né, esse símbolo aqui de π, tá? Que é um tio, aí você puxa duas perninhas aqui, isso é π, tá? Então, o comprimento da circunferência, né, nós podemos dizer que é o diâmetro, tá? É o diâmetro vezes π, ok? Toda circunferência, você vai calcular o comprimento, é o diâmetro vezes π. Se você tiver o raio, como o raio é a metade do diâmetro, o diâmetro é o dobro do raio. Então, o comprimento da circunferência é 2πr. A gente fala 2πr, né? Ou 2rπ. Porque normalmente não se fala 2rπ, né? Mas 2 vezes r dá o diâmetro. Então, qualquer uma dessas duas formas é a forma correta de você calcular o comprimento da circunferência, tá? No caso, não seria o perímetro propriamente dito, é o comprimento, ok? É o comprimento. Dito isto, temos aqui, ó, eu quero que vocês façam até quinta-feira que vem esses exercícios, ó. Temos aqui, ó, cadê? É que eu passei. Tá aqui, ó, tá aqui, ó, o exercício que eu quero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São esses exercícios que eu quero. Vai fazer até aqui o 7, antes de áreas, tá? Tá vendo? Até aqui que você vai fazer, antes de áreas. Você faça. Aqui temos um exemplo, ó. Tá vendo essa figura? Ela não é uma figura geométrica conhecida, mas ela é montada por um monte de figuras geométricas. Eu posso até, ó, pegar aqui tem um retângulozinho, aqui tem outro retângulo, e fez curva. Aqui tem um outro retângulo, tá? São vários retângulozinhos aí que você tem aqui. Então, o que acontece? Nós temos as medidas, né? Esse lado aqui, ó, mede 10, vamos dizer 10 centímetros, isso aqui mede 1, aqui mede 6, isso aqui tudo mede 10, aqui 21, aqui 5, 2, esse aqui para cima mede 1, 3 aqui, 4.
Então, o perímetro dessa figura vai ser o quê? Eu somar todas essas medidas. Eu somando todas essas medidas, eu vou ter o perímetro. É o que está aqui embaixo, ó. Tá vendo? 10 mais 6 mais 10 mais 5 mais 2 mais 1 mais 3 4 mais 21, tudo isso deu 62 de perímetro, tá? Todos esses casos eu não colocou unidade de medida, mas você tem que observar a unidade de medida que certamente o problema vai colocar, se vai estar em centímetros, metros, tá? E você tem que colocar a unidade de medida. Aqui eu não coloquei porque é mera explicação, mas se tiver unidade de medida você pode colocar. Tá bom, galera?